E hoje nós vamos conhecer o Dr. João Vilela. O Dr. João Vilela, ele é um médico cirurgião de cabeça e pescoço e hoje ele vai trazer algumas informações muito importantes para nós conhecermos um pouquinho melhor sobre essa especialidade, conhecer também sobre esse universo dessa profissão, sobre algumas curiosidades e também algumas dicas, né? Para nós que precisamos entender um pouquinho desse mistério cabeça e pescoço. Seja muito bem-vindo, doutor João. Muito obrigado. Gostaria de agradecer o convite e estar aqui com vocês no Show da Tarde. Muito bom. Eu vou começar com uma curiosidade. Nós estamos em julho. E assim como todos os meses, a gente levanta uma bandeira de cores. E esse mês é o Julho Verde. Por que Julho Verde? Julho Verde é uma campanha mundial de conscientização e prevenção ao câncer de cabeça e pescoço. O câncer de cabeça e pescoço muitas vezes é algo pouco claro nas cabeças das pessoas quem trata isso, né? Sim. Meu Deus, vou ter um tumor, sei lá, um câncer na língua. Qual profissional que trata isso, que eu devo procurar, que vai dar o diagnóstico, que vai dar as primeiras condutas? Sim. Ela é uma especialidade altamente multiprofissional, mas o cirurgião de cabeça e pescoço ele acaba sendo um papel cerne na avaliação desse paciente e na definição de conduta para o tratamento. Hoje, um cirurgião de cabeça e pescoço, ele é especialista em tumores? Ele atua junto com um oncologista, então? A cirurgia de cabeça e pescoço, ela é muito guiada pela parte anatômica que a gente está falando, ligado à base do crânio, a nasofaringe, a cavidade oral, a orofaringe, a laringe, que é a popular garganta, a tireoide, a paratireoide, e os tumores cutâneos da pele, da face, do pescoço, do couro cabeludo, e sim, boa parte das doenças são câncer, são oncológicas e a gente trata juntamente com uma equipe multiprofissional, com oncologista clínico, com o radio-oncologista que prescreve a radioterapia. Então, de fato, é um tratamento multifatorial e conjunto para a gente chegar no resultado final, que é melhorar a vida do paciente, tratar a doença e devolver ele para a sociedade, né? Sim, é interessante, né? Porque quando a gente pensa em cabeça e pescoço, foi como eu disse, a gente pensa em cérebro, né? Crânio, somente crânio. E não é, a gente tem toda a parte da nossa face que envolve a sua especialidade. Existe uma, eventualmente, correlação e confusão com a neurocirurgia, né? Sim. O neurocirurgião, ele é um cirurgião, um médico especialista em tumores de sistema nervoso central. Então, ele habitualmente opera cérebro, coluna, atua junto com outras especialidades como a cabeça e pescoço e a otorrinolaringologia em tumores de base de crânio, mas são especialidades distintas, né? Então, posso lhe dizer que o cirurgião de cabeça e pescoço está operando do cérebro abaixo até o início do tórax, Sim. Classicamente, anatomicamente falando. E hoje falando como leiga, quais são os tumores que estão mais no nosso dia a dia, assim, que hoje vem acontecendo mais diagnósticos? O nosso estado, Santa Catarina, ela é campeã brasileira de tumor de pele. E os tumores de pele, na maior parte das vezes, eles estão localizados na face e no pescoço. Então, o tumor de pele ele é muito recorrente no dia a dia do cirurgião de cabeça e pescoço. Outro tumor muito recorrente que a gente opera com muita frequência é a cirurgia mais feita pelo cirurgião de cabeça e pescoço, é a cirurgia de tireoide. Muita gente tem nódulo tireoidiano, tem mau funcionamento tireoidiano e acaba perpassando pelo cirurgião de cabeça e pescoço juntamente com a avaliação do endocrinologista. E a gente também tem os tumores do trato aerodigestivo superior, que é tumor de boca, tumor de nasofaringe, tumor de laringe, que é o tumor de garganta, que está muito correlacionado com o uso crônico do cigarro, do álcool, o mesmo HPV, que dá câncer no colo do útero, ele dá câncer na orofaringe, na região das amígdalas, e, como eu já tinha citado, o câncer de pele, e ele é muito da exposição solar sem proteção, né? Então, nesse universo, a gente está falando de correlação com várias especialidades. Sim. Aí. Então, comportamento e estilo de vida está muito correlacionado com a predisposição para aquele câncer, para aquele tumor. Isso, ter um câncer é algo multifatorial. Por isso que a gente sempre escuta aquela história de alguém que tu conheceu, que viveu até os 95 anos, fumou dos 10 anos aos 95 Sim. e nunca teve câncer. Porque embora ele tivesse um comportamento, ele não tinha predisposição genética.
Sim. Então, o câncer, de fato, ele é multifatorial. Então, você precisa de predisposição genética, você precisa de exposição a algum fator e um fator desencadeante que realmente faça o tumor surgir. E sim, a exposição solar, sem nenhum tipo de proteção crônica com o passar dos anos, induz ao câncer de pele. O uso crônico do cigarro e do álcool induz ao câncer de pele, então ao câncer de cabeça e pescoço, aliás, da boca e da laringe. Então, sim, comportamental faz parte da concepção, da formação desse tipo de tumor. E sintomas? Então, eu acho muito legal essa pergunta. Eu acho que os sinais e sintomas, muitas vezes, é o que vai ativar na cabeça das pessoas. Poxa, eu preciso ser avaliado. Quando você tiver uma lesão em mucosa ou na pele, que ela perdura mais de 21 dias, isso nos chama atenção, né? Porque em 21 dias era para ter processo cicatricial e ter melhora. Quando vocês tiverem algum nódulo no pescoço com aumento sem redução em 2 a 3 semanas, isto também chama bastante atenção. O pescoço, ele é um sítio anatômico que tem uma quantidade de gânglios, de linfonodos muito grande. O mesmo número que tem dentro do tórax e do abdômen, mas é muito mais visível no pescoço. Então, nodulações no pescoço persistentes, elas devem ser avaliadas por um cirurgião de cabeça e pescoço. E tireoide, por exemplo, a gente consegue apalpar, a gente consegue sentir? Sem dúvida nenhuma, nódulos maiores a gente consegue sentir. Nódulos com menos de 2 centímetros, a gente já começa a ter maior dificuldade de palpação, tem que ter as mãos um pouco mais treinadas nesse tipo de exame físico para a gente conseguir encontrar. E quando as lesões são perto de 1 centímetro, muitas vezes elas são impalpáveis, mas a gente tem exames como ultrassom com Doppler que vai demonstrar as características dessas nodulações na tireoide, por exemplo, e indicar o risco daquilo ser câncer e qual a próxima conduta que a gente tem que dar. Por isso que é importante a prevenção também, né? Passar em rotinas, Com certeza. fazer os exames de imagem. Eu acho que no fim do dia a prevenção ela é importante porque toda doença que a gente consegue diagnosticar no início dela, ela aumenta a chance curativa, ela reduz os números de tratamentos combinados que a gente precisaria para chegar ao resultado final desejado, que é a cura, e menos tempo de tratamento. Eu acho que tudo vem um pouco do autocuidado, né? Sim. Então, ir ao médico regularmente, perceber se tem alguma diferença no seu corpo, faz muito parte do diagnóstico precoce, né? E hoje, pela sua experiência, né? Nós estamos falando de uma carreira, de anos de experiência. Para os novos profissionais, os novos médicos que estão ali em formação, o que eles precisam fazer para ser especialista e ser um cirurgião e dicas para essa turma que vem se formando? Legal. Aumentou muito o número de faculdades de medicina no Brasil. O número de médicos formados ele é muito maior do que ele era quando eu me formei. Eu entrei na faculdade no início dos anos 2000 e já se passou aí 15 anos da minha formatura. Eu fiz depois cirurgia geral e depois cirurgia de cabeça e pescoço. Para fazer cirurgia de cabeça e pescoço, teria a opção de ter feito otorrinolaringologia e depois cirurgia de cabeça e pescoço. Então, é uma subespecialidade cirúrgica. Se eu pudesse dar uma dica, estudem muito e não parem a formação, né? A faculdade de medicina ela é o primeiro passo de uma construção de carreira. E essa construção de carreira ela é muito baseada em conhecimento técnico, treinamento, e fazer essa construção sem residência médica, eu acho que ela fica bastante frágil em termos de contextualização de conhecimento, de alicerçar o que tu estás fazendo. Notoriamente vais estudar a vida inteira, porque a gente, graças a Deus, tem inovação, tem novas tecnologias chegando, tem novas técnicas aparecendo que a gente deve estar o tempo inteiro estudando. E uma outra dica que eu acho muito importante é entender onde a gente vai trabalhar, né? Porque com esse aumento do número de profissionais, sempre que a gente está em capitais, regiões metropolitanas, no litoral, a tua concorrência vai ser maior. E a gente tem, até hoje, no país, locais, quanto mais a gente interioriza, com maior necessidade de profissionais e até ausência deles, né? Sim. A cirurgia de cabeça e pescoço é um exemplo, né? Tem diversos UNACONs
que são unidades de tratamento ao câncer pelo interior do Brasil, que não dispõem de um cirurgião de cabeça e pescoço. Hoje nós temos quantos profissionais no Brasil? Tem cerca de 1.000 cirurgiões de cabeça e pescoço no Brasil, para um percentil populacional de pouco mais de 210 milhões de pessoas, né? Então, tem espaço para mais gente. Mas existe uma enorme concentração desses profissionais em regiões metropolitanas, capitais e região litorânea. Quanto mais a gente tiver disposto a adentrar, tu estás indo aonde as pessoas de fato precisam do teu trabalho. Eu acho que isso faz muito sentido. Faz muito sentido. Mas ainda assim, hoje, se um profissional, né, se um estudante de medicina estiver em dúvida, qual que é a sua frase para convencer a ser um cirurgião de cabeça e pescoço? Eu acho que... O que te levou? Eu acho que uma coisa que me trazia, assim... Meu pai é dentista aposentado e... Ele sempre me dizia que, meu Deus, quando ele via alguma lesão suspeita e tinha que encaminhar para um cirurgião de cabeça e pescoço, até esse paciente chegar no cirurgião, porque tinha muito pouca gente que tratava isso. Então, a percepção de escassez e depois o conhecimento que a gente teve fazendo estágio, fazendo residência médica, me fez eleger a especialidade, porque eu fiquei fascinado com a técnica operatória, com a dificuldade e, ao mesmo tempo, com a resolução da especialidade. Sim. Então, é uma escolha que tem múltiplos fatores. Eu tive esse fator de história pessoal, do meu pai já me contando isso, e a percepção se reafirmou durante a minha formação médica. Excelente. E hoje, doutor, como que as pessoas que estão nos assistindo conseguem entrar em contato, conseguem agendar, né, uma consulta? Às vezes ela está ali com algum sintoma e, não vou passar com o oncologista, porque é uma especialidade um pouco que assusta. Posso marcar uma consulta? Sem dúvida nenhuma. A cirurgia de cabeça e pescoço, muitas vezes, ela não tem uma demanda espontânea, né? As pessoas não acordam e falam assim, preciso consultar com um cirurgião de cabeça e pescoço, né? Elas são encaminhadas principalmente pelo dermatologista, pelo otorrinolaringologista, pelo endocrinologista. Mas, quando a informação chega e a pessoa percebe que ela tem um nódulo cervical, isso aqui já está há 1 mês, 2 meses, estou com desconforto, com dor, tem uma lesão na boca, ela começa a procurar e aí, às vezes, vem a demanda espontânea. A gente está disponível para todos os contatos através das redes sociais, é Dr. João Vilela. Tem o nosso site, você pode acessar lá, mandar um WhatsApp. A nossa equipe vai te responder prontamente, vai te ajudar com algum agendamento e a gente fica super à disposição de vocês. Excelente. Muito obrigada por compartilhar conhecimento. É um tema que a gente poderia passar a tarde toda falando, né? Sem Porque dúvida. Envolve muitas curiosidades. Muito obrigada. Parabéns pelo seu trabalho. Parabéns por se dedicar em salvar vidas e com um tema muito importante. Muito Eu que agradeço a oportunidade de expor um pouco de conteúdo com relação à especialidade e um conteúdo que foi construído ao longo de uma vida, né? Então, eu acho que isso é impagável e eu acho que essa função que vocês têm aqui de comunicar a boa informação, ela é o ouro, a cereja do bolo de tudo que vocês fazem aqui. Obrigado. Muito obrigada. No Show da Tarde você vai brilhar. Estamos apresentando o Show da Tarde com Tadeu Soares.